Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Luminous Podcast, o podcast que vai trazer a psicologia para a sua vida. Nós estamos aqui hoje com o meu grande amigo Luca Prata. Prazer nada, né? Novamente aqui. Sempre bom vê-lo. Para algumas pessoas prazer, né? Maravilha. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma série de assuntos. Nós vamos falar hoje sobre política, sobre psicologia, sobre religião, sobre filosofia, sobre temas da atualidade, porque a nossa convidada, ela é uma pessoa multipolar, ela é uma pessoa com vários campos de interesse, ela é uma pessoa interessantíssima e eu vou deixar que ela se presente aqui para vocês. E estamos aqui hoje com ninguém menos do que Espectro Cinza. Muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Eu estou bem feliz. Eu já sou puxa-saco de Minas Gerais, todo mundo sabe disso. Então isso aí só serve para reforçar cada dia mais a minha paixão pelo estado de vocês. Que legal. Muito obrigado por ter vindo. Prazer. A gente queria falar de assuntos aqui que vão quebrar a cabeça do pessoal pelo seguinte. É claro que a gente gosta muito de psicologia, muito sobre comportamento humano, estudamos muito sobre isso, mas uma coisa que me intriga é o seguinte, a gente está numa época em que a gente tem se desenvolvido muito do ponto de vista político, tecnológico, científico, a gente tem resolvido muitos dos problemas, né, que sempre incomodaram os seres humanos. No ponto de vista mais técnico, a gente está melhorando em muitos sentidos, estamos conseguindo melhorar em grau de liberdade, estamos melhorando em questões de saúde, mas parece que a convivência entre as pessoas tem ficado cada vez mais comprometida, cada vez mais complicada. Parece que as pessoas se entendem um pouco menos, que as pessoas estão num grau de polarização, de desentendimento muito grande, e isso impacta a saúde mental também. A gente está vivendo uma época de conscientização muito grande quanto à saúde mental. Então eu queria te perguntar o que você acha que está acontecendo, por que parece que a gente tem melhorado muito em algumas áreas e a gente tem muita dificuldade em outras, o que você acha que acontece hoje? Ok, assim, geralmente eu vejo pessoas mais à direita, mais conservadoras, trazendo esses aspectos comparativos da condição de felicidade do ser humano no passado para a condição de felicidade que nós temos hoje. Ok. Então, geralmente eles usam alguns exemplos de países desenvolvidos que têm acesso à tecnologia, boa educação, igualdade de gênero, democracia, e ainda assim eles têm altos índices de suicídio. A questão é a seguinte, a gente precisa ter um parâmetro de comparação. Ok. Esses locais têm altos níveis de suicídio, mas comparados a outros países muito mais pobres ou não? Entendeu? A gente tem que ter esse comparativo global também. Então, ok, a gente pode apontar, a Suécia tem altos índices de suicídio, a Noruega, a Dinamarca. Mas a Índia tem altos índices de suicídio muito maiores, entendeu? Paquistão tem índices de suicídio muito maiores ainda, entendeu? Então, ainda se mantém essa intuição, pelo menos a nível metodológico mesmo, de coleta de dados, contra-intuitivamente, de acordo com o que as pessoas vêm falando sobre, de que sim, ainda nos países pobres, o índice de suicídio é muito maior do que nos países ricos. Então, geralmente são países ditatoriais, ou com teocracia, com baixíssima igualdade de gênero. O nível de suicídio feminino também é muito mais alto. Geralmente são mulheres que estão em relacionamentos de abuso, de violência psicológica, sexual, física, enfim. Então, nesse caso, eu acho que a gente precisa também ter um certo parâmetro de comparação. É necessário. Ok, nesse país desenvolvido as pessoas estão se matando, mas, gente, sim, ainda em países subdesenvolvidos as pessoas sofrem e se matam muito mais. Agora, também tem outras questões que a gente tem que abordar, que é em relação à disrupção que a política brasileira causou nos lares e nas amizades nos últimos anos. Aí já é outro assunto que é realmente respectivo à cultura brasileira, especificamente, o que tem acontecido nos últimos anos. Na verdade, essa polarização está acontecendo no Ocidente quase inteiro, né? Sim. Aqui é muito forte, mas a gente vê aqui no Brasil e nos Estados Unidos uma coisa muito mais excessiva, né? A gente vê isso muito, eu não sei se você também percebe isso, parece que a gente às vezes importa algumas pautas e umas agendas que são muito mais comuns à sociedade americana, às vezes que até fazem mais sentido para a realidade deles, e a gente começa a repetir esses discursos aqui e acaba gerando uma disrupção muito grande para problemas que não são tão nossos. Cara, eu acho incrível, assim, às vezes eu comento. Brasil ou América Latina tem a boca colada no ânus dos Estados Unidos. Assim, é o esgoto. O que produz lá, escoa aqui e com uma qualidade piorada. Sabe? Também pouco adaptado às nossas questões, aos nossos conceitos, ao tipo de necessidade que nós temos. Então, por exemplo, pauta armamentista. Nunca foi algo fortemente defendido aqui no Brasil. Os evangélicos nunca foram armamentistas, nem católicos, nem nada. Veio dos Estados Unidos. Pauta identitária de relacionamentos intrarraciais. Não existia isso aqui no Brasil.
Veio dos Estados Unidos também. Pessoas negras têm que se relacionar com pessoas negras. Pessoas brancas se relacionam com pessoas brancas. Desde quando isso tem no Brasil? Isso é muito recente. A gente sempre foi miscigenado. Exato! Nós sempre fomos muito miscigenados. Claro, ok, considerando todas as peculiaridades opressivas em relação ao racismo, em relação a políticas de branqueamento, de escravidão. Ok, tudo isso existiu. Mas essa força cultural que existe nos Estados Unidos e que as pessoas têm que se relacionar apenas com o seu grupo racial, nunca existiu no Brasil. Tipo, tão fortemente como existe nos Estados Unidos. Agora que eu acho que eles estão tentando progredir um pouco em relação a isso, mas estranhamente se contaminou bastante, principalmente na academia e em grupos identitários políticos de esquerda mesmo. Inclusive, recentemente eu tive contato com uma moça que cursa medicina. Ela é negra e ela veio conversar sobre esses assuntos comigo, de que depois que surgiu o caso do suposto abuso do Silvio Almeida com a Aniele Franco, ela disse que, na verdade, o que é mais comum é eles inverterem certas prioridades. Então, eles começaram a colocar a raça acima de gênero, independentemente da situação. Então, quase que automaticamente eles se colocaram no lugar ou em favor do Silvio Almeida do que da Aniele. Então, eles passaram a entendê-la como uma mulher que estava manchando a reputação de um homem negro. Entende? Então, assim, é quase uma inversão de valores feministas, de que uma mulher ela não deve se calar e se silenciar pela manutenção da honra de algum grupo, ou da honra do seu estado, da sua família, do seu marido, de nenhuma forma. Ela está sofrendo, ela não pode ser silenciada, ela deve buscar ajuda e denunciar. Nesse ambiente, especificamente, esse identitarismo negro político de esquerda, principalmente de universidade, eles passaram a entender que, não, realmente, essas mulheres, elas devem uma espécie de vigília pela reputação desses homens negros, porque, supostamente, na visão deles, os homens negros realmente são as maiores e principais exclusivas vítimas da sociedade. E, por causa disso, as coisas que eu li sendo desferidas contra a Aniele Franco, juro pra vocês, eu só li em esgoto do G1 e, assim, típicos discursos de extrema-direita mesmo, de pessoas muito conservadoras que dificilmente vão acreditar que uma mulher foi abusada, sabe? Assim, eu realmente fiquei muito surpresa, porque são coisas que eu já li muitas vezes, mas no lado oposto do espectro político, sabe? Então, eu penso que isso também é o efeito de nós importarmos essas ideias estadunidenses aqui pro Brasil. Então, acho que é uma boa oportunidade até para você explicar pra gente. Então, o seu nome, o seu canal chama Espectro Cinza. Ele tem a ver com essa ideia de você estar ali nem preto nem branco, mas buscando uma complexidade ali no meio termo? Perfeitamente. Não preciso nem continuar explicando, porque é literalmente isso. Foi um período que ainda nem estava tão polarizado assim, mas eu percebi que já os meus posicionamentos estavam em processo, estavam em mudança já, sabe? E aí eu percebi que eu ainda era feminista, mas com percepções um pouco mais sofisticadas, mais cientificistas, menos comprometidas, principalmente, porque essa é uma coisa que, inclusive, eu disse hoje nos meus stories. Cara, se tu quer aprender sobre filosofia, ciência política, esses assuntos teóricos, abstratos, leia muito, assim, se apaixone pelas essas ideias, se aprofunde nelas, mas seja infiel, sabe? Não se sinta comprometido e refém dessas ideias. Continue pesquisando e buscando. Ok, gera angústia, gera crise existencial, muita dúvida, insegurança. Ok, faz parte. Eu acho que quando tu quer ser um pensador intelectual prolífico e preocupado com a verdade, é isso que tu vai ter que fazer. É o preço a ser pago, são os ossos do ofício, certo? Então, esse foi o período que eu pensei, cara, eu quero algo que consiga conceituar esse momento que eu tô vivendo. Eu não sou preto nem branco, eu não sou 8 ou 80, eu não sou só nem de direita nem de esquerda, eu não sou só conservador ou progressista, eu acho que as coisas são muito mais complexas do que isso. E aí que eu criei o conceito do espectro cinza. Legal. E você criou o Instagram quando, assim, exatamente? Bah, eu já tenho o Instagram há alguns anos, o meu canal eu criei há 8 anos, eu produzi vídeos por 1 ano e eu fiquei sem produzir nada por anos depois. Muitas pessoas me cobravam pra eu voltar, eu enrolava, procrastinava, dizia que ia voltar, nunca voltava. Aí chegou a pandemia, voltei a fazer vídeos. Depois da pandemia, eu comecei a fazer lives. E foi com as lives que eu cresci. Ali que eu deslanchei mesmo, que foi a primeira vez que eu fui pro canal do Petri. E aí passei a ser chamada pra inúmeros outros podcasts.
Legal, muito legal. O Petri é um revelador de talento. Nossa, o Petri é excelente, sou profundamente grata a ele. Ele é sensacional. E é interessante também você falar isso, porque a gente vê hoje um discurso, e essa ideia que eu quis julgar ali no começo de que as pessoas parecem um pouco separadas, é justamente por isso. Elas tendem a ser órfãos de uma ideologia, órfãos de uma ideia ou de uma personalidade para seguir. E quando você busca realmente a ideia básica da filosofia, que é o amor pela verdade, a verdade não tem compromisso com nenhuma ideia. Ela tem compromisso com quem está disposto a rever as ideias que tem para encontrar o que realmente faz sentido. E é isso que eu acho que falta aí, de forma geral, né? Até no meio acadêmico você vê muitas vezes esse confronto que está tendo muitas vezes com autores clássicos e muito consagrados no Brasil. Vamos colocar Paulo Freire, Freud, Foucault. E aí você começa a ver que às vezes algumas pesquisas mostram que alguns pressupostos que eles usavam podem não fazer tanto sentido. E aí você vê uma resistência muito grande das pessoas de aceitarem essas informações contraditórias. E não é que elas têm resistência a aceitar, elas têm resistência a conhecer essas informações. Eu já passei várias situações em que eu ouvia coisas em sala de aula e conversando com pessoas que eu falava, olha, já foram feitos muitos estudos a respeito disso, a gente já tem assim, uma literatura muito bem estabelecida na psicologia, que diz que não funciona bem assim. A pessoa não procura querer saber, nossa, que interessante, deixa eu ver, deixa eu saber como é que é. Não, é assim, não, mas isso não pode ser verdade, isso aqui tá errado, o autor tal disse aquilo. Então, a verdade fica em segundo plano. Tá, assim, tenho duas coisas pra falar e eu vou tentar não me esquecer. Porque, assim, primeiro, eu acho que tem uma coisa que deve vir antes de ter o acesso a certas ideias ou ideologias ou teorias, que é uma boa estrutura filosófica, ter uma boa estrutura científica, porque é isso que te proporciona e te possibilita desbocar em várias áreas distintas, sem comprometer o teu compromisso com a verdade e, inclusive, com o processo investigativo que vai te gerar desconforto. Então, assim, eu consigo entender a resistência que as pessoas têm em relação a novas ideias. Porque eu também tenho, em alguma medida. Eu acho que é natural sentir aquela dor, aquela coisa ardendo, sabe? Tipo, isso te incomoda. Algumas pessoas, algumas raras pessoas, têm prazer e se sentem estimuladas, empolgadas. Só que, assim, no meu caso, eu sinto uma fome pela verdade que, apesar daquilo me incomodar, eu quero saber, eu preciso saber. Então, eu tô pegando fogo, eu tô me debatendo, eu tô esperneando, não interessa, eu preciso saber isso, sabe? E aí, isso também, de certa forma, foi natural, mas eu também tive bons pais intelectuais que me ensinassem como fazer isso. Então, assim, desde cedo, desde criança, eu sou uma pessoa mais teórica, mais abstrata. Eu sempre gostei desses assuntos, de debater, de discutir ideias, na escola mesmo. Como eu te falei, eu fui criada em um ambiente evangélico, bem rígido, dentro de casa, não foi tanto na igreja, mas dentro de casa. E assim, os conflitos já começaram aí, sabe? Então, era em relação ao papel da mulher dentro de casa, em relação à experimentação, a certas independências intelectuais, ao questionamento, enfim, isso sempre me gerou conflito. E aí, na escola, eu também gostava muito de debater, inclusive diziam que eu tinha que ser advogada, que eu tinha que ser juíza, sei lá, alguma coisa assim. Eu caí nessa armadilha. Então... Não é por aí. Minha mãe dizia que eu tinha que ser diplomata também, alguma coisa nesse sentido, sabe? O meu avô, inclusive, ele era radialista, e aí a minha mãe dizia que eu era igual ele. Você é radialista que nem seu avô, cara, você é jornalista. E aí, com uns 9, 10 anos, assim, mais ou menos, eu lembro, acho que eu devo ter descoberto O Mundo Estranho, revista super interessante, ou um pouco depois, foi mais ou menos ali na pré-adolescência. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais. Meu pai, ele me admirava, ele gostava muito desses meus interesses. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei um computador. Passei a ter internet, e aí a coisa realmente deslanchou, foi um pouquinho mais além. Você vê que a família tem o perfil da intelectualidade, né? As meninas estão ganhando festas, está ganhando computador. Ah, sério? Pode ser. Porque assim, eu até acho interessante, porque a minha mãe é um caso controverso, porque ela é muito religiosa, ela é evangélica roxa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é muito culta, considerando a pouca educação que ela recebeu. Ela estudou até a 4ª série, né? Hoje, o 4º ano do ensino fundamental. Meu pai não terminou o ensino médio. Então, eu não vim de uma família muito instruída, uma família rica, etc. Viajada, coisa assim. Não, uma família bem simples. Nunca passei fome, mas sempre ali, na medida, sabe? E aí, já desde criança, eu fazia certos questionamentos do tipo... Por que o homem
ele tem que ser o líder da família? Por que a mulher tem que absorver o sobrenome dele e não pode acontecer o inverso? Por que eles não podem juntar para formar um sobrenome novo? Por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Esse tipo de coisa. Aí depois eu já comecei a não querer ser mãe, eu não queria ter filhos. E aí eu pensava, tá, eu vou ter que casar com o primeiro homem que eu namorar, não quero também. Eu queria conhecer, eu queria experimentar situações diferentes, conhecer pessoas diferentes. E aí tudo isso aconteceu antes da internet. Nada disso tinha sido induzido, incitado por ninguém. Ninguém lançou isso na minha cabeça. E eu sei que às vezes a gente vê na internet assim, porque o feminismo corrompeu a mente das mulheres, porque elas aprenderam isso na internet, aprenderam isso com outras pessoas, eu não sei o quê. No meu caso, eu nasci com a sementinha do mal. Entendeu? Isso veio de dentro. Exato, não, É o pecado original. Exato, eu nasci com o pecado original, entendeu? De conhecer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É filha de Lilith, filha de Eva mesmo, não tinha o que fazer. A Jezabel também. Aí eu fiz 15 anos, um dia eu tava navegando na internet e eu li a palavra feminismo, assim, o hiperlink. Eu fiquei tipo, não pode ser o que eu tô pensando. Será que é? Aí eu cliquei, eu sabia que tinha alguma coisa. Eu não tô louca, caralho. Tipo, foi uma sensação assim, tipo... Ok, tem algo acontecendo e eu tinha percebido algo e já tem muita coisa produzida a respeito disso, sabe? E ali eu comecei a ler mais sobre feminismo, mas principalmente o marxista, em blogs, em alguns sites, aí eu passei a discutir sobre. Nesse período, assim, cara, eu meio que eu tive o contato com alguns grupos masculinistas, que eles eram, tipo, número 0 grupo masculinista, sabe? Então, eu conheci Guerreiros da Real, que poucas pessoas conhecem. Conheci o Silvio Coires, que também era um outro misógino muito antigo. Do Nessa Ralita também. Cara, coisas assim que hoje em dia essas gerações mais jovens não sabem quem são, entendeu? Isso, era o submundo, assim, era o número 0, o negócio começou ali. E eu passava horas discutindo com esses caras na internet, horas, mas assim, eram situações completamente irrecuperáveis, eram pessoas que não tinham o que fazer. E eu ficava lá horas e horas, assim, queimando o neurônio, sofrendo, suando na frente do computador, não tinha nada pra fazer da vida, né? E eu lá, ó, discutindo. Não, perdi o sono total, assim, mas era muito estressante pra mim. Hoje em dia eu fico pensando, cara... Eu não me submeteria mais àquilo. E também, quando você vai ver, geralmente esses grupos que se formam e são grupos mais extremistas nas opiniões que têm, geralmente eles já atraem pessoas que são, assim, ou que têm uma configuração psicológica muito particular para aquilo, ou que sofreram, assim, as piores experiências que você pode imaginar. Então, você encontra ali na vida com ou você despreparado, encontra uma pessoa, assim, realmente muito peculiar, ferra com a sua vida numa experiência e você tende a generalizar aquilo. Sim. Excelente. Inclusive... Foi por causa dessa percepção um pouco mais aprofundada que eu também comecei a me focar um pouco em me conectar com a comunidade incel, mas isso foi mais recente. E aí, nesse período, eu fui conhecendo outras pessoas que estavam envolvidas em debates intelectuais. Aí eu conheci o Eli Vieira, que é daqui, foi o primeiro mineiro especial que eu conheci. E ele já era intelectualmente muito mais maduro e culto do que eu. Ele entendia do método científico, ele já sabia debater muito melhor... Ele tinha um preparo de raciocínio lógico melhor do que o meu. E ele conhecia inúmeras outras pessoas tão boas ou mais do que ele nesses assuntos. Cara, quando eu cheguei ali, eu percebi, meu Deus, eu não sei nada. Sabe, porra, essa gente tem muito pra me ensinar. E eu fiquei meio num dilema, assim, tá? Eu tenho que ficar no meio disso aqui. Eu preciso ser humilde pra admitir que eu não sei tanto quanto eu pensei que eu sabia. E orgulhosa pra resistir o tranco, entendeu? Porque... Assim, eram discussões em que, cara, eram estressantes, que eu percebia que eu tava errada, eu passava dias e dias refletindo, pensando naquilo, às vezes tinham discussões que eu não tinha nem nível e recurso pra debater, e eu ficava analisando e, enfim, fazendo algumas perguntas e questionamentos, mas hoje em dia eu olho pra aquelas pessoas e eu penso, nossa, eu sou profundamente grata a esses que perderam horas e horas discutindo comigo. Porque eles foram muito importantes pra minha formação intelectual. E eu percebi que depois que eu aprendi a realmente formular bem um argumento, que eu passei a conseguir escrever um texto dissertativo melhor, sabe? Que a matemática fez mais sentido pra mim, tudo fez mais sentido, sabe? Eu consegui organizar o mundo de outro jeito, que eu não conseguia até então. E aí, graças a eu ter tido essa base filosófica mais sólida de investigação, de busca pela verdade, de que as evidências são importantes, que existem evidências fracas, médias, fortes, que existem evidências anedóticas, vieses, sabe?
tudo isso que me possibilitou a continuar investigando. E ali eu também aprendi uma certa virtude, eu diria que é uma virtude epistemológica, epistêmica, um certo posicionamento heróico, que é de aguentar a dor, sabe? Tipo, de aguentar o sofrimento diante do questionamento, da contestação, da divergência. E isso também a gente vai aprendendo com o tempo, pelo menos aconteceu comigo. E eu acho que o Alan, ele sintetizou bem isso da última vez que eu vim pra cá. Eu já tinha esse conceito, mas eu acho que ele conseguiu simplificar bem, que é que eu valorizo mais pessoas do que as ideias. Então, embora as ideias sejam importantes, estamos todos sujeitos ao erro e ainda assim eu posso me conectar contigo. Tu pode me apresentar um mundo de ideias que eu nunca tive acesso antes. Tu vai ter toda a sua sabedoria, a sua experiência intelectual, de jornada de vida. Enfim, então isso também possibilita que tu se mantenha razoavelmente aberto. Não muito ao ponto do seu cérebro cair, né? Mas também não muito fechado ao ponto de você ficar sufocado e mofar lá dentro, sozinho, achando que tu é o grande dono da verdade, sabe? Exatamente. E você acredita que essa questão de estar mais aberto a ideias tem relação, por exemplo, com o grau de bem-estar que a pessoa tem com ela mesma? Porque eu acho que quando a pessoa está muito agarrada a ideias, pode ser por elementos de falta de autoconfiança ou da identidade dela não estar tão clara. Você acha que pode ter algum tipo de relação? Eu acho que tem relação com várias coisas. Uma delas é com a idade, certo? Então, quando tu é adolescente, tu é muito mais apaixonado, muito mais temperamental, a ferro e fogo. Eu odeio o sistema, eu odeio a sociedade, eu odeio meus pais, eu odeio os professores, as escolas, as instituições. Todo mundo é um bando de idiota, eu sei tudo, eu quero fazer tudo de novo. Sou um revolucionário. Eu acho que isso é muito da idade. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa jovem sendo muito a ferro e fogo, eu... Deixa ele ali no canto dele. Ele tem a própria jornada, eu acho que faz todo sentido. Começo a achar meio esquisito e julgar um pouco mais quando a pessoa já tá um pouquinho mais velha. Tá, tu já tá com 24 anos de idade, você tá com 30, você ainda tá um pouquinho radical, né, pro teu nível de amadurecimento. Pelo menos o que tu deveria ter, né? Enfim. Aí tem outra coisa também, que é, no caso, uma questão de abertura natural a experiências, né? Algumas pessoas são mais abertas a experiências do que outras. E esse é o meu caso. Então, assim, como eu estava falando anteriormente, fui criada na igreja, no interior do Rio Grande do Sul. Tá? Então, uma cidade pequena, sem muitas possibilidades, não tinha acesso à tecnologia, estudei numa escola estadual, uma vida muito simples e provinciana, certo? Mas, ainda assim, o que eu ouvia sobre o mundo lá fora, eu queria saber. Sabe? Eu queria sentir, eu queria experimentar. E, por exemplo, escutar novos idiomas. Eu achava aquilo incrível. Pessoas que vinham de outros estados. Nossa, eu sentia que era outro mundo, que eram alienígenas pra mim. Eu achava incrível. Eu queria escutar um novo idioma. Eu queria conhecer uma pessoa da Rússia, eu queria conhecer uma pessoa da Indonésia, eu queria conhecer uma pessoa dos Estados Unidos, do Chile, sei lá, independentemente de onde viessem. E aí... Chegou um certo período, eu já estava um pouco mais velha, estava na faculdade. Aí eu comecei a frequentar os festivais de folclore internacional, que existem lá em Passo Fundo. De 2 em 2 anos tem. Gente, é incrível, assim. Eu acho que, inclusive, deve ser o maior festival de folclore do Brasil, certamente isso é. Eu não tenho certeza, mas pode ser que seja do mundo, inclusive. Eu não tenho certeza. Aí vem gente da Mongólia, da Itália, vem gente do Brasil inteiro, do Chile, dos Estados Unidos, Finlândia... E vem apresentar suas coreografias, suas músicas, sabe? É lindo e vai muita gente. E aí, pra mim, também é mais um sinal, era isso que eu queria. O que eu queria conhecer é o mundo, ter experiência com pessoas de outros lugares. Outra coisa, não sei se isso é permitido comentar aqui no podcast, mas eu vou falar, tá? Eu também sempre tive muita curiosidade com drogas, tá? Então, assim, era uma época que... Era super marginalizado, né? Tipo, meu Deus, era o bicho papão da sociedade. Inclusive, eu marquei muito um comercial que passava na TV, eu acho que tu deve ter assistido. Que era uma pessoa mascando chiclete num beco. Aí depois que a pessoa tava mastigando um certo momento, daí, tipo, fazia um barulho de descarga. Então, significava que a pessoa não tinha nada na cabeça pra usar droga, só tinha merda na cabeça dela. Eu lembro uma época que o governo fez um monte de campanha contra as drogas, né? Diga não às drogas. Eram umas campanhas bem pesadas, assim, e tal. Só que, como é que funcionava a minha cabecinha? A cabeça de um progressista, no caso, né? Uma pessoa aberta a experiências. É tão marginalizado, falam tão mal, tem tanta campanha e ainda tem gente usando. Mas deve ter um negócio muito interessante nisso.
Uma crítica que fazem muito, geralmente, até... Eu vejo essa crítica sendo feita até dentro de igreja também. Eles começam a se questionar, falando, olha, a maneira como vocês estão abordando essas coisas do que é pecado, do que é droga, ela é muito errada. Porque se você diz que... Né? Se você diz que é só desgraça, que é só ruim, que é só destruição, que é só o demônio ali, por que alguém faria isso? Por que alguém em sã consciência faria? Ninguém ia querer. Exato! Aí o pessoal vai lá, experimenta e fala, não é igual estavam me falando, mentiram pra mim. Então deixa eu ver até onde eles estavam errados. Aí tu vai indo. E era literalmente esse meu raciocínio. Cara, não é possível. Tem um monte de gente viciada, tem um monte de gente experimentando, apesar de ser a coisa mais horrível do planeta Terra. Deve ser muito bom esse negócio. Então, por isso que eu disse, né? É a sementinha do mal ali. Sempre esteve. Aí, eu tinha vontade, mas, obviamente, logo em seguida eu me sentia culpada, eu sentia aquele remorso, porque eu era evangélica e tal. E aí, eu também era muito nerdola, ainda assim. Então, eu gostava bastante de ler. E aí, eu li mais ou menos, por exemplo, que quando tu começava a usar certas drogas, aliás, álcool, que fosse qualquer tipo de substância muito cedo, a probabilidade de tu viciar era muito mais alta. Então, eu pensava, sim, eu vou experimentar várias coisas, mas depois que eu estiver velho o suficiente pra isso, entendeu? Então, bebida. A primeira vez que eu realmente, assim, eu tive um porre, eu tava com quase 20 anos, de 20 pra 21, alguma coisa assim. Eu já tava mais velha, foi no ano novo, bebi bastante. Aí depois eu tive um período que eu bebia terrivelmente, não todo dia, né, pelo amor de Deus, nunca fui alcoólatra, mas eu bebia com uma certa frequência, depois eu parei. Aí eu também tive uma certa influência na faculdade, inclusive, de uma professora, em que ela veio e conversou com a gente, dizendo, olha, eu já usei um monte de coisa, com segurança, nos lugares certos, com as pessoas certas, eu estou bem. E ela era uma pessoa muito produtiva, funcional, cuidava da filha dela, era uma pessoa responsável, e eu pensei, por que não? Se ela conseguiu, existe a possibilidade de eu conseguir também. E dito e feito, eu estava certa. Só que eu acho que também tem algumas questões que têm que ser levadas em consideração. Eu imagino que eu não tenha uma propensão natural ao vício. Exato. Tá? É genético, isso aí é relevante, né? Então, eu provavelmente sou sortuda nesse quesito. Segundo, eu nunca usei drogas de qualquer tipo, nem álcool, nem cigarro, nem maconha, nada. Inclusive, nem gosto de cigarro. Mas para fuga. Resolver um problema. Estou mal, estou chateada, estou com crise existencial, estou entediada, estou chateada com algo, logo eu vou fugir, tá? Então, geralmente as pessoas usam isso e nesse processo elas ficam viciadas. E também sempre fui muito nerd. Então, eu cuidava bem como que eu usaria nas condições, nas circunstâncias, no momento certo, sabe? Aí, enfim, nesse processo todo de autodescobrimento e tal, cara, minha relação com a minha mãe só foi se distanciando, assim, sabe? Era muito conflito. Chegou num momento, assim, que basicamente a minha relação com ela era, tipo, incomunicável, sabe? Assim, a gente conseguia manter uma razoabilidade de convivência, mas eu percebi que, tipo, a nossa relação tinha se deteriorado interiormente pra mim, sabe? E aí, depois disso, eu fui me mudando, morei um tempo em Passo Fundo, depois eu fui pra São Paulo, depois eu fui pro Rio de Janeiro. Mas ali em São Paulo as coisas começaram a mudar no sentido de reaproximação com a minha família. Mas isso aconteceu por causa da ayahuasca, entendeu? E cogumelo, principalmente. Mas voltando àquela sua pergunta do que tu acha que mantém as pessoas presas, assim, em uma síntese, eu diria que parte é porque são pessoas jovens e que sim estão construindo a própria identidade, que têm aquela necessidade de pertencimento a um grupo, fazer parte de uma tribo, de sentir que estão sendo úteis para a sociedade de alguma forma, tipo, eu estou combatendo o mal, eu estou resolvendo um problema, mas também tem uma relação com uma propensão natural da pessoa. Algumas pessoas são mais abertas às experiências do que outras. Algumas vão se agarrar, elas são mais disciplinadas, elas são mais conservadoras. E quando eu digo conservador e progressista, não é no sentido político, é no sentido cognitivo mesmo. Psicológico mesmo. Psicológico. Quando você falou que você era aberta à experiência, eu tava ouvindo você falar, fica muito claro o seguinte, né? Tecnicamente falando, no traço de abertura e experiência, o pessoal me chama de Big Five, eu virei o Big Five já. É o Big Five mesmo. É o Big Five. A abertura e experiência, ela tem duas subdivisões, que é a abertura e experiência, a estética e a ideias. E você claramente tem as duas aberturas altas, né? Eu tenho mais a ideias do que a estética. Mas você claramente tem o espírito de artista, o espírito de querer experimentar, de viajar, de conhecer, mas também de ideias. Você ouve uma coisa nova, você não faz o primeiro juízo de isso se encaixa na minha opinião prévia, se encaixa nos meus valores ou não. Não, é algo novo. Eu simplesmente quero entender, eu quero explorar essa ideia. E muito do que motiva nosso projeto aqui no Lumes é isso. A gente quer conhecer pessoas diferentes, com ideias diferentes, explorar até onde isso é possível e cada pessoa vai tirar a sua conclusão. Então, quando você está tem essa propensão à abertura e experiência muito grande,
é, por um lado, muito emocionante, é uma aventura, sua vida passa a ser uma aventura, mas também é muito perigoso. Sim. E aí você disse, por outros aspectos, parece que você soube dosar e soube criar mecanismos de segurança ali, de, entre aspas, de contenção, para que essa viagem não se perdesse de uma forma geral. Isso existe até mesmo dentro de experiências, por exemplo, dentro de uma experiência de ayahuasca, né, numa igreja de Santo Daime, você tem o uso, né, da ayahuasca, mas ele é dentro de um contexto, ele é dentro de um rito, ele é acompanhado por uma música, ele tem pessoas ali experientes que não vão usar enquanto acontece, que vão te acompanhar, que vão te vigiar. Então, é um mecanismo de exploração guiado, seguro, exatamente. É o que você falou do seu professor, né, com as pessoas certas, no ambiente certo. Exato. E assim, eu acho que esse processo de amadurecimento que eu tive nos últimos anos, sei lá, dos 25 em diante, agora eu tô com 32, foi muito importante no sentido do que eu vivi, especificamente, assim, a jornada mesmo de quebrar a cara, de praticar a vida cotidiana sozinho, sem ter alguém pra estar ali do teu lado o tempo todo resolvendo seus problemas, te servindo e, sim, apagando os incêndios da sua vida, basicamente. A minha leitura a respeito dessas naturezas intelectuais cognitivas que as pessoas têm, algumas são mais abertas e outras são fechadas, e também com a ayahuasca. Então, assim, isso foi muito bom pra mim, porque do ódio que eu tinha dos conservadores, eu não tenho mais, sabe? Hoje, na verdade, eu só entendo que, é uma força da natureza, inevitável, é que nem sentir raiva do vento, sabe? É sentir raiva que o sol nasce todo dia. E eu tento abordar isso no meu canal porque eu digo, eu sou progressista, é a minha natureza, mas eu não sou anticonservadora. Inclusive, em alguns aspectos, eu sou conservadora. Eu penso que o conservadorismo ele é importante para a manutenção do equilíbrio de uma sociedade funcional, em avanço, mas ainda ordenada. E eu tô nessa busca de encontrar um conservador que seja generoso com os progressistas da mesma forma. Porque, assim, às vezes eu vejo alguns conservadores reagindo a mim. Não são todos. Inclusive, hoje, no meu canal, eu acho que o meu público ele é muito diverso. Mas algumas pessoas que ainda são mais resistentes, e elas associam o progressismo com pessoas desestruturadas, que são marginais, ou que não tiveram uma estrutura familiar, que são loucos, sei lá, que são pessoas que têm algum problema cognitivo, que são completamente, enfim, descontroladas. Ok. A questão é que eu consigo entender a raiva e a desconexão que essas pessoas têm comigo, mas eu olho pra isso hoje e eu acho engraçado. Ou eu penso, cara, é por ignorância, sabe? Ou medo. A pessoa não entende exatamente o que tá acontecendo. Da mesma forma que eu também não entendi os conservadores hoje. Antes, no caso, né? Eu não entendia por que eles eram do jeito que eram, como é que eles pensavam. Só que hoje eu penso, cara, o ideal é que essas pessoas entendessem que os progressistas, eles sempre vão ser uma minoria da sociedade, mas eles são imparáveis, eles são implacáveis. É inevitável que nasçam progressistas. Eles também são uma força da natureza. Os inovadores, os construtores, os criativos, os artistas, experimentadores, tem o que fazer, sabe? Eles são a força da natureza também. Eles são como o vento. Você vai sentir raiva da tempestade? Não faz sentido, sabe? E é interessante que isso seja capaz de existir assim, uma integração, um diálogo essas duas partes, porque você pode pensar simbolicamente lá usando o símbolo yin e yang, né? É a mesma coisa como se o lado escuro quisesse dominar o claro e vice-versa, e um destruísse o outro, ia ser bom, não ia ser bom, porque é a interação dessas duas forças que gera a realidade. Então, você tem que ter um lado, uma parcela de pessoas que são exploradoras, que são inovadoras, que querem romper, né, os limites que estão ali impedindo a sociedade de avançar, de conhecer, e você tem que ter as pessoas que vão ficar ali para trás e vão guardar, e vão conservar, e vão preservar aquilo que foi descoberto. Então, de bom que foi exatamente, né? Descobrir algo novo, construir algo novo, experimentar. A sociedade como um todo vai decidir se aquilo serve para ela, se aquilo faz sentido ou não, descartar o que não fez sentido, superar aquilo ali, mas conservar o que foi bom. Então, deveria ter uma integração maior entre esses dois lados. E talvez essa loucura que a gente vê hoje, né, das pessoas não se entendendo, essa dificuldade de entender que o que o outro tem pode ser justamente do que eu preciso. Interessante, bonito isso que você falou. Assim, eu até digo que eu sou uma feminista conservadora, de certa forma. Porque o que a gente conquistou até aqui de direitos femininos tem que ser conservado. Não é o tipo de coisa que eu estaria disposta a barganhar. Existem algumas coisas que podem ser discutidas, com certeza, mas direito ao voto, eu não acho que está, como eu poderia dizer, sujeito à discussão. O direito ao acesso à educação, o direito ao divórcio, a pílula anticoncepcional, os direitos reprodutivos. É impossível que uma pessoa hoje
que esteja desfrutando de todos esses direitos, todas essas possibilidades, olhe e diga, isso é lixo, isso não importa, isso não tem valor. Cara, uma pessoa que é razoavelmente sã, ela vai reconhecer, isso é bom, isso deve ser mantido. Isso é conservadorismo, caralho. É literalmente isso que significa. Inclusive, eu gosto bastante da explicação do Roger Scruton sobre conservadorismo, em que ele estava, inclusive, dando entrevista para uma feminista, que é a Christina Hoff Sommers. Eles são amigos há muitos anos, e ele diz que o conservadorismo, ele explica que é o amor pelo real. É o amor por aquilo que eu tenho, pela minha vida agora, por essa mesa, por esse escritório, pelo estúdio. Então, ele diz que é a segurança de você entrar na sua casa, fechar a porta e se sentir confortável e seguro lá dentro. É ter a sua Constituição, são as leis, as instituições isonômicas. É isso que é o conservadorismo. É o amor por aquilo que você tem. O amor do real é aquilo que tu tá desfrutando agora. E eu acho que quando tu é muito jovem e progressista, naturalmente, tu tem essa tendência a desprezar. Tu nem percebe aquilo que tá diante de você. Em parte, eu diria que também isso é um certo resultado da cultura, porque hoje em dia nós não temos mais aqueles rituais de agradecimento pelo passado, pelos ancestrais, enfim, por ritos que nos lembram de onde a gente veio, o nosso caminho até onde a gente chegou, certo? Então, quando tu é um jovem progressista, tu chega e tu olha e tá tudo pronto. Entendeu? Tá tudo ali, dobrado na sua frente, organizado, limpo, montado, construído, inventado. Aí tu olha, grande merda. É aquele famoso, você toma tudo por garantido, Exato. Né? Você acha que o mundo já nasceu ali com as instituições construídas, com a polícia, com o Estado, com o sistema de abastecimento, com comida, com as leis, com tudo, com seus pais, com sua casa, com segurança. Então, a quantidade de estruturas que tiveram que ser construídas e mantidas para que você pudesse estar dentro delas seguro, protegido, alimentado, com a temperatura corporal regulada, e então questionar essas coisas... Sim! Então tem que ser pensado nisso. Então é como se, assim, vamos dizer que o progressista jovem, ele não tem dimensão do preço que existiu para que ele pudesse expandir, e o conservador jovem, ele não entende que não é só as coisas que já estão colocadas que têm que ser conservadas. Novas coisas vão ser adicionadas a essa estrutura, e essas novas coisas também têm que ser conservadas, desde que sejam percebidas como belas, como boas, como justas. Eu já vi pessoas com o argumento de que se a gente tivesse num ambiente extremamente mais hostil, muitas pautas nem existiriam. Não, é verdade. E eu acho que é esse o ponto mesmo. Eu concordo. Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, guerra, né? Vamos pensar numa circunstância realmente extrema. Alguém vai se importar se a pessoa tá falando palavrão ou não tá? Se tá vestido de terno ou gravata ou não tá? Se a pessoa tá cheirando bem ou não tá? Se tá tomando banho? São coisas, são pré-requisitos para a nossa sociedade hoje. Em situações radicais extremas, nem passa pela cabeça do indivíduo, porque realmente o critério abaixou muito, se reduziu, foi lá para baixo, entendeu? Tem outras coisas em jogo que são mais importantes, que é literalmente a sobrevivência, manutenção da vida da própria pessoa, dos seus dependentes, enfim. Então, sim, eu concordo e eu entendo isso como uma baita de uma conquista, um luxo, de certa forma, que eu sou muito grata. Então, embora eu passe por algumas situações difíceis, ok, eu estou sofrendo isso e aquilo, não sei o quê, eu olho... sabe? Tipo... É que ela fala, geralmente o conservador fala isso, né? Não é difícil concluir que a gente vive na melhor época da humanidade. Não é, disparado. Não é, disparado! Assim, eu digo, no sentido do homem, da mulher, dos animais, das crianças, dos idosos, é uma vida muito melhor. Aí eu olho pro meu sofrimento, assim, tipo, ok, é uma vida que eventualmente tá sendo complicada, mas eu não posso dizer que eu sou infeliz, que a minha vida é ruim, sabe? Que é uma vida trágica. Existem realmente algumas vidas trágicas hoje em dia, muitas inclusive, mas o saldo médio da humanidade hoje é muito mais positivo do que a maior parte da nossa Eu vi que você já leu o Steven Pinker, né? Você gosta da obra dele. O Anjos Bons da Nossa Natureza fala muito sobre isso, né? Exatamente. O Novo Iluminismo também. O Novo Iluminismo é sobre... Ele atribui muito a tecnologia, né? E esse pensamento de progresso, como que ele trouxe a gente para esse pensamento hoje, né? Exatamente. E eu queria entender também, Selva, me diz o seguinte... o que você enxerga, por exemplo, então, no movimento feminista, que foi muito importante, as pautas e as lutas, e se você tem críticas hoje em dia, o que você acha que está exagerado, ou que é indevido, ou que precisaria ser revisto? Bem, primeiramente, eu me reconheci enquanto feminista adolescente. Eu tinha uns 15 anos de idade, que eu descobri o nome, embora eu já tivesse sido, né, naturalmente. E... nessa época, quando eu comecei a discutir sobre feminismo, ninguém discutia sobre. Era assim, coisa de bruxa, de maluca, de chata, insuportável. E nessa época eu era mesmo.
Eu era chata, eu era insuportável, eu era polarizada. Eu era mais jovem, eu era adolescente. Tá? Eu me perdoo. Eu entendo a Glenda do passado, tudo bem. Mas aí teve um momento que houve o boom do feminismo na internet. Só falavam disso o dia inteiro, sem parar. E eu até que fiz parte, por um período desse momento, eu ficava discutindo em alguns grupos de feminismo, outros que eram de política, eventualmente a pauta surgia. Só que daí houve um momento que eu percebi que eu já estava me sentindo suprimida dentro desses ambientes e eu já não conseguia mais questionar com a mesma liberdade que eu questionava antes. Então, eu que tinha me desenvolvido intelectualmente, literalmente discutindo com pessoas que não tinham o menor comprometimento ideológico com política, com as minhas ideias, com medo de cancelamento nem nada assim, e que eu tinha discutido com misóginos mesmo, eu olhava aquilo e pensava, cara, não é possível. Tipo, aquilo não fazia sentido pra mim. Porque, assim, cara, eu me desenvolvi comendo arroz e feijão, tá ligado? Mastigando e arrancando nos dentes. Aí vem umas dondoca agora, dos últimos anos, dizendo, ai, local de fala, ai, esse é um ambiente só pra mulheres, ai, tu não pode questionar isso, tu não pode questionar aquilo. Assim, eu achava aquilo patético, sabe? Eu realmente comecei a pensar, cara, essas pessoas, elas estão engordando intelectualmente. Virou uma punhetação, uma masturbação mental. E vai chegar o momento que elas, de fato, vão ser questionadas por alguém e elas não vão saber responder. Entendeu? Porque, assim, parte do nosso desenvolvimento, tanto de mudança de ideias quanto aperfeiçoamento daquelas que tu já teve, elas dependem de contestação. Tu não vai se desenvolver sem isso. Simples assim. E aí, o que eu fiz? Eu não aguentava mais o movimento feminista. Eu odiava, assim, era insuportável pra mim. Você fazia parte, assim, de grupos, Mano, de movimentos? Eu cheguei a fazer parte do Maria Vem com as Outras, que foi o primeiro coletivo feminista lá do interior do Rio Grande do Sul, que foi de Passo Fundo. Eu participava, eu ia na Marcha das Vadias, eu mostrava os peitos na rua, em Passo Fundo, mostrava em Porto Alegre, enfim. Aí, fiz parte desse grupo por um determinado período, a gente tinha algumas discussões. Assim, curiosamente, e inclusive sou grata, elas eram mais receptivas aos meus questionamentos e uma linha teórica mais liberal, embora elas fossem marxistas. Cheguei a dar palestra sobre feminismo liberal no nosso grupo lá, para outras pessoas que não conheciam. E aí, foi mais ou menos nesse período, assim, que eu achava que o movimento estava insuportável, que eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo e postei no Facebook. Viralizou entre uma galera intelectual e elogiaram muito. Eu conheci uma galera desse jeito. E aí eles começaram a insistir, faça um canal no YouTube. E é assim que eu postei lá e comecei a fazer meus vídeos. E aí, nesse vídeo, eu falei que o movimento, ele era intelectualmente desonesto, que não usava de pressupostos lógicos, era mal argumentado, que era anticientífico, extremamente beligerante e dogmático, ou tu concordava com a pessoa, ou tu era o pior ser humano do planeta. E aí realmente viralizou. E o bizarro é que, assim, as pessoas que gostaram do meu trabalho naquele período não eram machistas, não eram sexistas. Eram racionalistas, eram empiristas, eram pessoas que gostavam de ciência, do método científico, que eram críticos, céticos no geral, ateus, agnósticos, enfim. Então, não eram mal intencionados, sabe? Tipo, ela só é mais uma conservadora, machistinha, etc. Não, eram pessoas que, tipo, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. E não são exatamente os valores que eu discordo, mas a forma como eles estão sendo propagados e promovidos. A forma está muito ruim, o método também está muito ruim, a gente precisa discutir isso. Aí, a partir de então, eu comecei a fazer vídeos, principalmente focada em criticar os erros dos movimentos identitários da esquerda. Então, eventualmente, eu concordava e, eventualmente, eu discordava. E assim, eu fui crescendo. Aí, eu parei mais ou menos com uns 4.000 inscritos, um pouco mais, que parte desses inscritos eu ganhei com o Clarion, eu não sei se você sabe quem é, que ele é um youtuber conhecido por propagar o ateísmo. Ele falou do meu canal e aí eu ganhei bastante inscritos. Depois de um determinado período que eu parei e aí eu voltei só depois de muitos anos. Então, assim, o que eu posso dizer? Que o movimento feminista, ele foi muitíssimo importante pro avanço do reconhecimento, assim, conceitual do que é ser mulher, porque que ela é digna de direitos, entende? Então, ela passou a ser vista como um ser humano individual merecedor de educação, acesso à educação universal, ao sufrágio, a poder votar e ser votada. Depois, o reconhecimento sobre a possibilidade de se determinar enquanto capaz de trabalhar e não necessariamente
precisar da permissão do marido, o acesso ao divórcio, a pílula anticoncepcional, o reconhecimento do estupro como arma de guerra e que foi discutido e reconhecido só nos anos 90. Isso foi muito recente. Até os anos 90, o estupro como arma de guerra não era visto assim. Era simplesmente algo comum, normal, passável, faz parte da guerra, são os ossos do ofício. E da mesma forma, hoje em dia, é até interessante a gente analisar, até a forma como a guerra ela é entendida é diferente do que no passado. Porque hoje existem crimes de guerra. Como assim existe um crime de guerra? É guerra! Não a ideia faz de guerra sentido. É suspender as leis e vale tudo, né? Mas... Exato, tudo vale. Não, peraí. Eu acho isso fabuloso porque nós conseguimos desenvolver a sociedade num nível que a gente consegue reconhecer. Tem coisas que são inaceitáveis, independentemente da situação. Entendeu? Sei lá, pensando mesmo em países desenvolvidos, realmente bem estruturados. Cara, ok, não é perfeito. Talvez no futuro a gente consiga resolver isso. Mas eu acho incrível como que até mesmo serial killers, assassinos em série, realmente, eles são tratados com dignidade. Qual foi o nível de sofisticação, de civilização que nós chegamos? Em que ele tem direito a tomar banho, ele tem direito a não ser morto, a não ser torturado, ele tem comida, sei lá, refeições 3 vezes ao dia, e ele vai ter uma morte razoavelmente digna. Isso é um absurdo. Isso deriva da própria ideia de que a vida humana tem uma dignidade intrínseca, Exato! Né? Exato! Então, assim, hoje nós conseguimos ter essa noção, né, de que mulheres são gente, por exemplo, não são apenas animais domésticos ou a extensão da honra ou do patrimônio de um homem. E essas são as conquistas que eu acho que são as principais, as mais importantes, realmente, de reconhecer a dignidade humana da mulher, de que ela é um ser individual separado e que deve ser tratada enquanto tal, certo? Inclusive para coisas ruins quanto boas. E a parte ruim, que eu acho que ocorreu com o movimento feminista, e eu acho que acontece com qualquer movimento político no geral, religião, enfim, é que se fecharam em dogmatismo e uma certa formatação bidimensional de sociedade. Então, ou tu está conosco, ou tu é nosso inimigo, tu é nosso adversário necessariamente, certo? Então, o discurso, ele se tornou demagógico, se tornou muito beligerante, então agressivo, sabe? Então, às vezes, vinha uma pessoa e fazia um questionamento. Cara, já recebia 3, 4 pedras na mão. Entendeu? A pessoa, ela era humilhada, era chamada de um monte de coisa. E, assim, eu vi algumas pessoas que no início estavam interessadas no movimento, em fazer parte, em contribuir, em discutir, apoiar, mas por conta dessa receptividade, foram pro lado oposto. Acontece muito. Isso acontece demais. Você vê que essas ideias começam a ser tratadas como dogma, então, né? Exato. E quando você começa a criar muito dogma, você está criando um movimento que se aproxima mais como uma seita ou como uma religião, que é justamente o que é criticado, né? Exato. É o mesmo caso da droga que vocês estavam falando, né? As pessoas falam tão mal da droga, é a situação inversa, né? A pessoa vai pro outro lado. Ela se interessa pelo outro lado. E o pior é que vai desestruturado. Sem os mecanismos de contenção que você falou, né? Que são importantes. Então, eu vi algumas pessoas também que estavam interessadas e que elas já eram, sei lá, intelectualmente imaturas ou talvez ainda frágeis emocionalmente. E são pessoas que, por causa dessas questões, são facilmente cooptadas por grupos radicais. Aquela coisa, ela usa droga pelo motivo errado e acaba dando a Então, assim, o indivíduo estava querendo conhecer um pouco do movimento feminista, ele achou que ele seria bem recebido na esquerda, ele percebeu que ele foi enxotado e tratado feito merda. Pronto, ele foi para um ambiente onde ele foi recebido. Aí são grupos radicais, de incels, masculinistas, red pills, sei lá, grupos misóginos. Cara, então, assim, eu penso que parte dessas discussões que a gente tá lidando agora, de um jeito tão polarizado, é sim um fruto também do feminismo ou de grupos ativistas de esquerda muito beligerantes e muito polarizados, sabe? De que eles não foram tão receptivos como eles prometeram ser, sabe? Eles eram receptivos a certos tipos de pessoa que correspondiam aos princípios, ou pelo menos a composição perfeita do que eles acreditavam. Então, se tu não correspondia a isso, tu é lixo, tu é merda, tu é, enfim, qualquer predicado ista. E aí, essas pessoas se sentiam, obviamente, isoladas, humilhadas e iam pro lado oposto. Então, assim, parte do meu trabalho hoje, eu digo que é de desradicalização política, ideológica, filosófica, enfim. Então, por causa disso, eu comecei a atrair muito incel pro meu canal. E eu sou uma feminista que tô cheia de incel em volta de mim. E isso começou por quê? Graças a um amigo meu do interior do Rio Grande do Sul.
eu sou muito grata ao Alexandre, um beijo, Alexandre, isso aconteceu por você, tá? Em que teve um dia que ele começou a discutir comigo sobre, no WhatsApp, os incels e a condição deles nos Estados Unidos. Ele já tinha lido e ouvido um pouco em podcasts, que muitos eram deficientes físicos, outros eram pessoas muito feias, outros que não tinham perspectiva de futuro, eram deprimidas. E não eram necessariamente misóginas. Alguns deles eram, mas outros não. Existia uma intercalação, uma conexão, mas não era necessária, exclusiva. E eu lembro que, a gente ficou discutindo, assim, e eu tava, assim, ó, com a minha empatia lá nos pés. Mano, tava nem aí. E, inclusive, essa é uma coisa que também me ajudou, justamente porque eu acho que eu tive uma base intelectual mais razoável, é de que eu aprendi a não direcionar os meus posicionamentos a partir dos meus sentimentos. Então, não é porque eu não gostava dos incels, ou porque eu estava apática à condição deles, que eles não eram merecedores do meu tempo e da minha atenção. Entendeu? Então, eu pensei, ok, esses argumentos são interessantes, ele tá me trazendo novas evidências que eu não tinha acesso, então eu vou discutir, eu vou pensar um pouco sobre isso. E aí, a gente discutiu e tal. Aí, teve uma hora que, no final, assim, da discussão, que ele disse, olha, eu confesso que eu tô bem impressionado, porque a maioria das pessoas nem se propõe a discutir sobre isso. Entendeu? Elas não querem saber do assunto, e tu se propôs aqui, de boa, má vontade, não importa, tu ficou discutindo comigo sobre. Cara, assim, eu passei alguns dias pensando sobre isso, e eu mudei de ideia. Juro, assim, isso foi uma revolução na minha vida. E aí eu comecei a me focar e querer resgatar, de certa forma, essas pessoas radicalizadas e também isoladas da sociedade. Pessoas sem perspectiva de futuro, senso de propósito, deprimidas em casa, que estavam traumatizadas, que têm traços autistas. Uma parte considerável dos incels tem traços autistas ou são autistas de fato. E aí eu comecei a farmar essa comunidade em torno de mim, sabe? E eu vi as pessoas se desenvolvendo e sendo gratas a mim por causa desse trabalho. Foi muito gratificante, é gratificante ainda, de algumas pessoas mandarem mensagem, olha, graças a você, agora eu saí de casa, eu ando de skate, eu arrumei um emprego, eu tenho uma namorada, eu tô namorando, e eu... Cara, como assim? Sabe? Isso é muito gratificante, tu vê que, porra, o que eu tô fazendo tem valor na vida das pessoas. E tem uma curiosidade, que eu até acho muito engraçado, porque assim, eu brinco no meu canal, né, que eu sou satanista, que eu sou satânica e tal. Mas eu sou ateia, então nada disso existe. Aí, às vezes, eu ficava brincando que eu tava incorporado pelo capeta, enfim, eu jogava maldição na minha audiência e tal, uma coisa bem satânica. Isso engaja. Nossa, não, mas assim, o Elan que não gosta, porque embora ele seja ateu, ele tem medo, mas enfim. E aí, o Elan é o meu co-host, ele é meu parceiro do canal. E, enfim, aí eu acho engraçado porque eu já recebi mensagem da pessoa dizer assim pra mim, graças a você eu me converti ao cristianismo. Cara... Seja o que for que tava, eu não quero, né? O que eu tô fazendo de errado? Como assim? Legal. Eu tô aqui falando de pensamento crítico, eu tô falando de ciência, de filosofia, raciocínio lógico, de evidências, assim, um posicionamento filosófico naturalista mesmo, cético, e tu me vem e diz que eu te converti? Não, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Gente. Deus usa as coisas loucas desse mundo pra confundir a sabedoria e tudo, né? Ok. E deve ser um assunto interessante pensar por esse lado. Você conhece, de alguma forma, os dois lados de espectros de políticas, de opiniões, de ideologias. E você percebe muita semelhança entre as pessoas que estão extremadas, que estão radicalizadas nos dois lados? Com certeza. Inclusive, eu acho que a teoria da ferradura faz bastante sentido, né? Que tá tão no extremo e uma hora eles começam a se encontrar... Que foi o que eu comentei sobre aquele caso do Silvio Almeida. Cara, eu fiquei horrorizada com os comentários que eu li num grupo identitário negro de esquerda sobre um assunto de abuso. Coisas que eu leria no esgoto do G1. Assim, e todo tipo de malabarismo conceitual, intelectual, para justificar o silenciamento de uma mulher que supostamente tinha sido abusada. E uma coisa que eu sempre trago no meu canal é uma coisa que eu acho que o movimento feminista também... assim, matou, que é a presunção da inocência, sabe? Então, a gente tem que ter muita calma e, assim, uma parcimônia em julgar alguém, tá? Então, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Se uma pessoa foi inocentada no julgamento, paciência, não conseguiu provar, é assim que ela deve ser tratada agora. Tu pode não querer se relacionar com essa pessoa, mas ela foi inocentada, ok. Isso é o suficiente. Então, assim... O meu posicionamento foi de que, ok, houve uma acusação, mais de uma, essa é a situação apresentada aqui, a gente consegue formar a partir das informações que nós temos, ok. Depois disso, eu não posso dizer, ele abusou de alguém.
Então, o meu posicionamento, pelo menos eu tento estimular e alimentar isso, é de que a gente teve acesso às informações de que ele foi acusado. Não é certo. Eu tenho as minhas intuições, mas são intuições. E, felizmente, as instituições não dependem delas. É muito bom que seja assim. Tem que ter um processo intelectual, demorado, burocrático, com técnicos, enfim. Até porque as intuições estão sensíveis a vieses, né? Você pode estar sentindo o seu viés e o outro pode ter a intuição dele maculada pelo viés dele. Que a gente sabe em lugar nenhum, né? É a minha intuição contra a sua, dá na mesma, né? Mas, apesar disso, eu ainda acho que a gente consegue ter essa parcimônia tendo respeito pela suposta vítima, tu consegue ter respeito pelos processos, e também tu pode ter uma consciência de que, ok, essa pessoa ela tem que ter o direito de denunciar, embora isso fique feio para uma comunidade inteira. Paciência, tá? Eu vou deixar de denunciar um caso de racismo do meu estado porque é do meu estado. Não, né, gente? Vai pegar mal? Vai pegar mal. Vai reforçar a imagem que as pessoas têm? Vai, mas... Sabe, quem foi o culpado foi a pessoa que cometeu, não quem denunciou. Tu tá querendo matar o mensageiro, porra? Exato. E aí fica muito em voga a questão de o que tá sendo discutido aqui, né? É o seu grupo ou seus valores? O que tá mais... O que vale mais? Eu vejo que essa teoria da ferradura aconteceu uma coisa, eu não lembro quando, tem um tempo já, que estava em discussão no grupo feminista mais radical e o grupo trans, se uma mulher trans poderia utilizar o banheiro feminino, né? E aí tiveram pessoas do movimento feminista mais radical sendo contra. Então, até que ponto que a gente está defendendo as outras minorias? Eu vejo que os movimentos mais radicais, eles têm um pouco essa dificuldade de entender qual grupo que pra gente é mais importante. E aí entra numa contradição enorme. Porque né? quando o que está em jogo não são valores, são ideologias, as ideologias às vezes se sobrepõem. E acontece o que você falou, né? Então aqui, eu vou proteger aqui as minorias que são aquelas ali elencadas na teoria identitária, marxista e tudo. Então eu protejo mulheres, negros, pessoas de certa orientação, mas e quando conflitam com o outro? O que vale? Não. Você tem um valor ou você vai ter que fazer um bingo ali da minoria e da... Eu acho engraçadíssimo, porque eu já vi isso acontecer no Twitter, por exemplo, dos bingos da minoria. Então é um oprimômetro, pra ver quem é mais oprimido do que o outro, pra ver com quem tem razão, quem realmente pode ter opinião final. Assim, gente, é uma aberração, é ridículo, é patético. É patético. Não... Foda-se, eu vou dizer. Eu acho ridículo quando a pessoa se apresenta falando todas as características pessoais dela. Tipo, eu sou cego, vesgo, eu sou cadeirante e também gago e, sei lá, eu peido fedido. Mano, para com isso, sabe? Qual a relevância? Eu não tenho o mínimo interesse nisso. Sabe? Até porque você está privando a pessoa de te conhecer numa dimensão em que seria interessante para ela. Você está deixando de se apresentar como um ser humano complexo e está filtrando qualidades que você acha que são mais importantes do que outras. Mas quem disse? Por que você não deixa o processo natural de conhecimento dizer o que é em você que chama a atenção na pessoa? É uma tendência literalmente identitária. A minha identidade depende dessas características que são convenientes politicamente para mim. É isso. Né? Então, as que não são convenientes, provavelmente eu não vou usar. Não são tão oportunos assim. Eu vim de uma família rica, eu estudei num colégio de elite, eu viajei o mundo, os meus pais têm doutorado, a minha família já tem dinheiro há muitas gerações. Ninguém quer falar isso porque é vergonhoso, aparentemente, né? Isso não é oportuno o suficiente. Parece que tem um viés um pouco egóico, né? Um pouco narcisista por trás disso, porque você sabe o que pega bem você dizer sobre você e você sabe o que pega bem esconder. Então você vai mostrar as qualidades que são interessantes para você aceitar no seu grupo e vai esconder as que não são. E quando tocar naquele assunto, o grupo vem e te protege, desde que você faça parte ali daquela... E é curioso, né? Porque na verdade tudo que vem depois do eu sou é muito prejudicial de forma geral, porque você está se colocando, se limitando. Independente do que seja, né? No final das contas. E uma coisa que você falou que eu acabei lembrando agora, que é sobre essa valorização dos princípios antes das ideologias, no caso, né? Então, assim, eu vi algumas pessoas que passaram a tratar mal indivíduos por causa das suas ideologias. E, assim, a gente, obviamente, deve ter acesso, todo mundo já deve ter passado por isso, de ver pessoas tratando mal umas às outras por causa de religião. Né? Então, a pessoa ela é prepotente, ou ela é condescendente, ela exclui a pessoa, enfim. Mas isso também acontece por ideologia. E eu vi as pessoas justificando ou tratando os outros mal por causa disso, por causa de política. Então, assim, eu tô mal, eu passei por isso, eu passei por aquilo.
Quem se importa? Tu é homem, ninguém liga. Tipo, porque tu é branco, rico e não sei o que. Assim, eu acho que ali, pra mim, quando isso acontece, a sinalização, ok, essa pessoa já foi fanatizada e ela colocou o estado da arte de uma sociedade que não existe ainda acima de um ser humano real que existe na frente dela. Exatamente. Ela tá sacrificando a boa convivência por uma ideologia, tá? Então, tu já esqueceu as convenções sociais, os modos, a educação, o bom tratamento por causa disso. E é por isso que eu acho interessante essa frase do Alan, de que eu valorizo mais as pessoas do que as ideias. Claro. Elas ainda são pessoas, são seres humanos, e elas merecem bom tratamento, dignidade, a manutenção dos seus direitos, respeito, amor e carinho, por que não? Ok, não é um direito dela, mas ainda assim ela não merece menos por causa de uma mera divergência política, sabe? Isso é muito louco porque, em alguma medida, quem faz isso está sacrificando a realidade em nome de uma abstração. Você está deixando um ser real que está aqui na sua frente, respirando, conversando, existindo, em nome de uma ideia que você muitas vezes não conhece muito bem essa ideia, mas é só porque ela te traz um conforto subjetivo, te traz uma sensação de proteção, uma sensação de pertencimento. Também, né? Outro psicólogo muito interessante dessa parte mais biológica e cognitivista, na verdade não é um psicólogo, né? Ele é um biólogo, o Robert Sapolsky. Ele tem uma obra... esse é Esse foda. É brutíssimo. Eu brigo com meus colegas. Gostei. É uma luta diária pra... Os nomes, Pinker, Sapolsky. Nossa, eu sempre prego o evangelho dele lá na faculdade, falo pra todo mundo ler o Comporte-se, porque ele abre sua cabeça de uma forma muito absurda. Ele trata sobre essa questão do nós e eles, como que em alguma medida o ser humano no processo evolutivo ele precisou desse espírito coletivo, de grupo, para se sustentar, para se afirmar. Mas que a partir de um certo ponto isso fica prejudicial. Porque as características identitárias que você reúne do seu grupo te tornam mais familiar e fazem com que você tenha uma propensão positiva, né? E você tende a ser mais aceitador das pessoas que estão no seu grupo e resistir a quem está no grupo diferente. Isso pode ter sido útil evolutivamente, mas hoje em dia a gente tem muitos mecanismos para passar por cima disso, né? Uma parte da evolução humana que permite que a gente não ande como se fossem lobos, né? Em alcateias, né? Matando todo mundo que é diferente, é que a gente consegue entender que tem algo na pessoa que vale mais do que a característica grupal dela, do que a característica coletivista dela. Então, além das características dela de grupos sociais, de gênero, você tem ali um ser humano que é único. E se você não se permite conhecer esse ser humano único, você pode estar deixando de conhecer alguém que vai integrar na sua vida alguma coisa que você não tem, que você precisa. Inclusive, é por isso que eu digo que eu sou muito defensora do iluminismo universalista. É isso que importa. Ainda assim, nós compartilhamos de características importantes e fundamentais que nos capacitam de sentirmos dor e prazer. E é isso que importa. Nós somos seres humanos, apesar de tudo. Outras criaturas sencientes também que merecem reconhecimento. Mas eu vou te fazer uma pergunta. E o que tu acha sobre o tribalismo na política, especificamente? Tu não acha que, para um partido político se fundamentar, crescer e avançar, ele precisa ser, em alguma medida, tribalista ou não? Eu acho que depende da configuração política em que ele está inserido. Quando você está numa sociedade em que as pessoas elas carecem desse sentido de unidade, por exemplo, num país que não tem uma cultura de identidade enquanto povo, esse tipo de discurso vai ser muito forte. Porque, vamos lá, o brasileiro, ele é um povo que ele carece, às vezes, de muitas referências. Ele está sempre buscando referência fora. Ele busca referências em outros países, em outras ideias, em pensadores de outras épocas que não estão alinhados com a nossa identidade. Então, a ideia de um partido que vai construir do zero a minha identidade, vai dizer quem eu sou, vai dizer do que eu preciso, vai dizer em quem eu tenho que votar, vai dizer que vai... A coisa que eu mais tenho, assim, pavor de escutar político falar é o político que diz que vai cuidar das pessoas, eu vou cuidar de você, eu vou tomar conta desse povo. Cada pessoa tem que ter um grau mínimo de segurança para entender o seguinte: eu sou responsável pela minha vida. Eu estou aqui em alguma medida, eu estou ali herdando uma sociedade, eu estou herdando uma série de coisas que foram construídas em meu benefício. Eu estou numa época da civilização em que a maioria das necessidades humanas básicas, elas foram supridas, embora nem todo mundo tenha acesso a isso. Mas isso veio por quê? Veio por sacrifício, veio por trabalho duro, veio por uma construção muito grande. Então eu tenho que tomar em alguma medida o meu grau de responsabilidade dentro disso. E se eu quero ter um grupo de pessoas que pensam parecido comigo, que eles não substituam as minhas qualidades que vão me permitir participar desse processo. Mas que esse grupo vai me ajudar a caminhar, me ajudar a crescer, mas ele não pode substituir a minha identidade, ele não pode suprimir as coisas que eu quero falar. E é a experiência que você contou que teve. Quando você está num grupo, e a partir do momento em que você está ali dentro, você é aceitada, respeitada, você tem amigas com quem você pode contar, mas no momento que você fala algo
que está em você, que é verdadeiro para você, mas que foge ao discurso hegemônico daquele grupo, você para de ser a pessoa importante, especial, amiga e única. E você passa a ser assim, um avatar, uma ameaça que tem que ser eliminada. Quando chega nesse ponto, é uma chaga. Já acabou. Porque, né, o contato... Eu estava conversando essa semana com umas colegas nossas isso. Qual o problema de pensar diferente? Se você... Tudo bem, você pode ter uma pessoa que tem valores e objetivos muito diferentes de você no final, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. A maioria dos grupos políticos falam que querem o quê? Eu quero um Brasil mais próspero, eu quero um Brasil em que as pessoas tenham acesso às coisas, em que o brasileiro cresça, em que ele possa se desenvolver, em que não tenha fome, em que tenha desenvolvimento. Todo mundo quer isso. É só os meios que diferem. Quando são só os meios que diferem para chegar lá, existe muito ponto de convergência, existe muito diálogo. Agora, quando isso na prática não acontece, quando é um político de um partido falando que o país só vai estar bom quando o outro partido, quando a outra mentalidade for exterminada, ele está no tribalismo puro, total. Mas é isso que eles querem. E eu acho que isso não é interessante. Tá. E vamos considerar que, seja um partido incipiente ainda, e ele está crescendo. Vocês não acham que, em alguma medida, esse senso de unidade e de pertencimento maior é importante? Porque é um período que, obviamente, ou ele vai ser engolido pelos outros, ou ele simplesmente não vai crescer, ele vai ficar patinando. Ele pode ser diluído dentro de outros países. De outros. Esse foi um desafio que o cristianismo enfrentou, por exemplo. No começo do cristianismo, por que houve tanta luta ali por meio dos apóstolos de não permitirem que o cristianismo seja considerado como mais uma seita judaica, como tantas outras? Por que tem tanto mandamento de Deus lá no Velho Testamento? Não se misturem com esse povo, não se deitem com aquelas pessoas e tudo mais. Por quê? Quando você está construindo um povo e uma nação, você tem que ter algo que te diferencia. Pode ser que seja uma ideia, pode ser que seja um jeito de comportar, um jeito de fazer as coisas, mas pode ser uma roupa, pode ser tudo. Tanto que os grupos sociais, as tribos sociais, nascem muito disso, né? A gente passou aí o fenômeno dos emos, dos roqueiros, dos clubbers, tudo mais. Você se identifica pela roupa, pela música que você ouve, pelos lugares que você frequenta. Então, para que um grupo crie a sua identidade, é importante que ele tenha elementos em comum. Agora, na medida em que esse grupo se amadurece, ele precisa conseguir atualizar e perceber o que é essencial aqui pra gente. Será que é a roupa ou a roupa é um símbolo? O que é importante no casamento? A relação entre homem e mulher ou é a aliança que eles colocaram para representar e simbolizar visualmente, né, o propósito que está existindo ali dentro? Então, em algum sentido, é correto e eficiente. No início, pelo menos, reforçar, através de alguns mecanismos, esse senso de pertencimento, que inclusive é tribal. Em algum nível, eu acho que faz sentido. Faz sentido. Não só na política, mas em qualquer grau, né? Religioso, até nas redes sociais mesmo. Qualquer pessoa que quer construir uma comunidade, ela tem que encontrar crenças, valores, símbolos que estão ali presentes. A sua comunidade provavelmente tem essas coisas também, né? Ideias que permeiam vocês e vocês se posicionam. Existe, em certo grau, o nós contra eles também, né? De certa forma, vocês estão combatendo radicalistas, né? Então, eu acho que, em certa medida, é muito importante. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu adorei você ter dizendo, eu tô combatendo um radicalismo, tem o nós contra ele, sim. Isso. É o que a gente estava falando. Ninguém é totalmente conservador ou totalmente liberal, né? Eu vi até um corte seu falando, de certa forma, eu acho que o radicalismo é importante, porque eu não lembro exatamente o que você falou. Eu sou contra, por exemplo, uma pessoa que é a favor da escravidão. Exato. Eu sou radicalmente contra. Isso foi uma experiência que foi estabelecida, né, com tanta força como algo negativo. Isso. E foi um consenso, né? Não foi nada imposto. Esse é um grande problema. Muitas vezes as ideologias identitárias querem afirmar suas pautas por meio da ameaça. Isso ainda não é um consenso entre a sociedade não entendeu que isso aí é uma daquelas coisas que a gente já experimentou, decidiu que é bom e agora vamos conservar isso. Não, eles querem fazer parecer isso. Mas tem pautas que realmente tem ideias que a gente superou e você vê, cara, nenhuma pessoa razoável vai defender isso. Isso vai voltar, né? Porque, tudo bem, eu concordo, isso é um pressuposto, por exemplo, da metafísica hinduísta, de que a realidade é composta por vários ciclos. E esses ciclos têm tamanhos e dimensões diferentes. Alguns ciclos são muito extensos e outros são menores, mas sempre são ciclos. Agora, e tem gente que usa isso para defender que algumas práticas vão voltar e que a gente vai voltar a tempos antigos. Tem algumas coisas que a gente supera. Então, mesmo que a gente volte um pouco e reveja alguns excessos que a gente comete nesse processo de explorar e desenvolver, integrar coisas novas, tem outros que a gente fala, isso aqui não vale a pena. Não dá para voltar tanto. Tem algumas coisas que a gente não volta mesmo. É evidente. A gente pode retroceder um pouquinho, mas não completamente. Só se alguma coisa muito absurda acontecer, né? Sei lá, uma bomba atômica, 90% da humanidade foi extinta, talvez volte algo assim. Eu acho que essa questão da imposição sem ser algo natural aconteceu com o gênero neutro. Porque, tipo assim, não é uma coisa que simplesmente foi... aconteceu naturalmente, né?
É uma coisa que está sendo, de certa forma, imposta na sociedade. Então, sobre o gênero neutro, assim, a minha opinião pessoal sobre. Primeiro, as coisas mais fáceis. Eu acho que ele é esteticamente feio, tá? Eu penso que não é funcional, não é fácil, ele é energeticamente exigente, né? A pessoa tem que parar a pensar. Às vezes os próprios que defendem também se confundem. Então, ok, essas questões mais logísticas, assim, eu já acho que é um obstáculo. Agora, sobre ser natural ou não. Eu concordo que, assim, justamente por ser artificial, torna difícil a absorção. As pessoas, obviamente, vão resistir mais porque elas preferem o que é comum, o que é fácil, o que é familiar, o que é cotidiano. Uhum. Agora, eu não sei se é um bom argumento dizer que algo não deve ser aceito porque não é natural, né? Porque, ok, o estúdio não é natural, os antibióticos não são naturais. Uma perna de madeira não é natural. Tem muitas coisas que a gente usa que são boas e que são antinaturais, sabe? Agora, eu penso que a forma como eles tentam cooptar e obrigar as pessoas já é questionável também. Porque, na verdade, não é somente o gênero neutro. O gênero neutro está associado com um grupo que tem inúmeras outras ideias que são defendidas de modo igualmente beligerante. Então, já tem toda uma conexão política, ideológica e simbólica com o gênero neutro. Então, ainda que algumas pessoas talvez nunca se importassem com o uso do gênero neutro, por estar associado com esses grupos, que geralmente são autoritários, são beligerantes, são demagógicos, não querem nem saber. Exatamente. Muita gente fala isso a respeito do feminismo também. Fala assim, olha, certas ideias do feminismo eu concordo, mas se você ceder para esse tipo de ideias, eles vão vir com mais força, vão querer empurrar pautas mais absurdas, porque esse pessoal não quer conciliar a sociedade, não quer a paz, eles querem o caos, eles querem virar o jogo, eles têm ressentimento de classe, acham que foram oprimidos por séculos, e agora eles querem ter o poder e vão fazer isso à força. Então, se você cede no pouco, eles vão querer mais e isso não vai ter fim. Eu vejo muita gente falando isso. Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta também. Eu posso só me corrigir rapidinho? Eu acho que eu me expressei errado com o natural, não era natural da nossa natureza. É algo que acontece organicamente. Então, que nem a gente estava falando da escravidão, a coisa se tornou um consenso com o tempo. Ela foi imposta de certa forma, e foi importante isso, né? Só que é algo que foi um consenso que foi ocorrendo. E eu acho que também é devido à nossa língua mesmo, né? A nossa língua, ela tem uma estrutura... Todo generificado, né? Tipo, Sim. é até engraçado, né? Eu tava vendo Emily em Paris com a minha namorada. E aí, a Emily, ela tá aprendendo francês e ela fica muito incomodada que, se eu não me engano, em francês, a palavra vagina é com lê. Le vagina. E ela ficou, por que é lê? Porque, tipo, ela não viu o sentido do gênero. Porque no inglês, é tudo... Não existe gênero. Então eu acho que para ele seria uma ideia mais natural no sentido de ser mais orgânico, de ser mais aceito cognitivamente até falando mesmo, né? A questão é essa. Se você quer colocar uma ideia disruptiva na sociedade, coloca ela, mas coloca ela com respeito, sabendo que as pessoas não têm obrigação de aderir a ela. E se naturalmente as pessoas ao longo do tempo forem aceitando, isso for se tornando comum, beleza, foi uma mudança orgânica, aconteceu com o tempo. Agora, quando você coloca ela com um discurso de chantagem emocional, de se você não aceitar essa ideia, é porque você é isso, você é aquilo, aí não dá. Ninguém gosta de se sentir coagido, ameaçado, né, por um grupo. Você me faz uma pergunta. Lembrei. Que bom que vocês me lembraram. Assim, obviamente, né, pelo menos para quem tem um pouco mais de psicologia, não tem como dizer que nós somos só racionais ou só emocionais, né? Faz parte de um processo que ele é único, digamos assim, e simbiótico, enfim. A questão é a seguinte: como é que tu acha que, por exemplo, os maus sentimentos podem direcionar de modo maléfico as nossas práticas e escolhas cotidianas? E tanto cotidianas quanto políticas. Então, por exemplo, eu sou motivado por ressentimento e um senso de propósito de vingança. Tu acha que isso afeta a forma como a pessoa vai priorizar certas pautas, como ela vai desenvolver estratégias e os seus próprios argumentos e como ela vai aplicar isso na sociedade? Com certeza. Para falar desse assunto, eu vou abrir mão da minha outra perninha ali do tripé da psicologia, porque apesar de gostar muito da psicologia cognitiva, da psicologia científica, para mim, a psicologia analítica e a estudo da simbólica, ela é fundamental para você conseguir integrar algumas ideias. E esse é um momento em que é muito importante ir para esse lado. Vamos lá. Quando você está raciocinando numa ideia ou defendendo um conceito com base em um sentimento ou um ressentimento,
É como se você estivesse possuído por aquele sentimento. Ele vai turvar a sua visão e a sua capacidade de pensar e de agir e se determinar no mundo. Então, por isso que é possível você defender ideias supostamente muito justas, e muitas vezes essas ideias que a gente está discutindo aqui são colocadas como ideias muito razoáveis e muito justas. Só que quando ela é implementada por alguém que está possuído pelo espírito do ressentimento e da vingança, essa pessoa que é sangue, ela está querendo dar de volta alguma coisa que ela pensa que ela perdeu, que ela foi espoliada, naturalmente essa pessoa vai se desbaratinar por caminhos muito ruins nesse processo. Então, às vezes, você está tentando colocar uma pauta muito boa e muito justa, mas o seu fim não é o equilíbrio. Você só quer conseguir o primeiro passo de um pouco de poder, de um pouco de espaço, de lugar de fala, para que você consiga empurrar outras ideias. E, no fim das contas, o que você quer não é que a sociedade se estabilize, que as pessoas tenham realmente mais liberdade, mais espaço. Você quer que aquelas pessoas que você sente que tiraram sua liberdade no passado, que elas sofram, que elas caiam, que elas gemam, que elas chorem. Então, quando o fim é esse, o fim real dessas ideias é esse, não importa. Os meios podem parecer justos e bons, mas, né, na Bíblia fala isso, né? Tem caminhos que parecem que são caminhos de luz, mas são caminhos de morte. Então, a gente pode até achar que a gente está sendo motivado, e as pessoas se enganam muito facilmente nisso. A gente acha que a gente está sendo motivado, porque ninguém gosta de pensar que é ruim, né, que é injusto, que quer praticar o mal. Todo mundo, né, o clichê, o clichê do vilão é sempre esse. O vilão é o cara que acha que vai trazer uma prosperidade, uma igualdade, uma justiça, mas ele tá com motivação completamente errada e ele não se reconhece nisso. Ele realmente acha que ele tá querendo fazer o bem. E é interessante, por exemplo, a própria história de Caim e de Abel na Bíblia, ela é muito emblemática nesse sentido, porque ela mostra dois irmãos... Eu sempre gostei do Caim, desculpa. Pois é. Vamos explorar essa ideia junto, então, pra você ver, porque eu quero ver a sua perspectiva também. Legal. A ideia de que o sacrifício de um foi aceito e de que o outro não foi aceito, por quê? É porque existe uma ideia de que existem maneiras mais apropriadas de se fazer sacrifício. E fazer sacrifício na vida é o quê? É você abrir mão de coisas que têm um valor maior por outras que você entende que têm um valor ainda maior. Então, por exemplo, se você quer, por exemplo, construir uma vida profissional muito boa, o que você faz? Você não sacrifica a sua vida quando você tem 70 anos, você sacrifica quando você tem 15, 20. Você sacrifica os melhores anos da sua vida, os melhores momentos, em que você tem mais saúde, em que você tem mais possibilidades, mais escolhas e fala, eu quero abrir mão disso tudo aqui para dedicar para o estudo, para a compreensão da lógica, para absorver boas ideias ou para conhecer pessoas. Num relacionamento afetivo é a mesma coisa. Né? Você não vai começar a construir uma relação boa quando você está no final da vida. Você vai fazer isso quando você está mais jovem, que você tem 1000 oportunidades, pode conhecer centenas de pessoas. E isso é particularmente desafiador para quem tem abertura à experiência. Porque quando você é muito aberto à experiência, você quer explorar muitas possibilidades, você quer caminhar por muitos caminhos e conhecer coisas novas. É difícil, não é difícil escolher um. Só que vai ficando mais complicado, né? Ao longo do tempo, sua capacidade de escolha vai diminuindo, sua saúde vai diminuindo, sua paciência vai diminuindo. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato, mais certo das nossas ideias. E talvez a gente esteja mesmo. Então, essa é a ideia de que você tem que escolher a maneira mais apropriada de fazer sacrifícios. E a ideia de Caim é o quê? É que ele supostamente não fez um sacrifício muito apropriado, ele viu Abel que fez esse sacrifício mais apropriado e por isso foi aceito por Deus. E qual que foi a reação dele? Não foi a de admirar o Abel e falar assim, olha, existe um jeito melhor de fazer as coisas, existe um jeito melhor de viver. Não, ele se ressentiu pelo irmão e quis matar ele. E, de fato, matou ele. Então, a perspectiva de Caim diante da constatação de que ele tem algo a melhorar é de que ele tem que destruir quem fez a coisa de um jeito que envergonhou ele. E isso pode ser um espírito que nos possui na vida. Isso pode nos ajudar a nos mover enquanto a gente está construindo ideias, ou ideais, ou movimentos. Isso é muito perigoso. Tá, tu me convenceu. Me convenceu ao vivo. E veja bem, me convenceu ao vivo. O interessante do símbolo não é que você tenha que aplicar ele em situações, tipo assim, nessa situação política, é claro que esse lado é Abel e esse é Caim, não. Isso tá no nível individual. Em cada escolha minúscula que a gente faz, a gente tem a oportunidade de tomar esses dois caminhos. Você pode estar no movimento mais bonitinho, mais, né, bem sucedido, com as melhores ideais. De repente você fala, olha, eu posso fazer essa escolha aqui pro meu movimento crescer e pagar uma grana ferrada, mas eu vou estar me corrompendo. Mas assim, eu vou dizer porque que eu nunca me simpatizei com Abel, exatamente. Primeiramente porque eu enxergava Abel de um jeito muito semelhante com outro personagem da Bíblia, que eu vou falar depois, que assim, é outro que eu detesto, mas enfim. Mas assim, é aquela figura que ela é muito, muito submissa, muito mansa, muito servil, meio puxa-saco, sabe? Que faz tudo certinho, do jeito que pede, e se submete, e se sujeita, sabe? E aí o melhor sacrifício
é uma vida senciente, sabe? E o cara só era vegano, o que que tem? Era o que ele fazia. Era a obra dele. Por quê, sabe? Era o trabalho dele. Talvez tenha sido o melhor que ele tinha pra oferecer. Ele foi lá e entregou. E Deus era um chato, carrancudo, muito exigente. Tem que ser do meu jeito, dessa forma aqui, senão não tá bom. Aquela figura meio de paizão. Aquela figura paterna muito autoritária. E eu nunca me identifiquei, assim, naturalmente, por uma questão natural, eu nunca me identifiquei com personagens, os vencedores das histórias. Então, Abel era o vencedor. Ok, ele morreu, mas ele era o mocinho da história. Ele era amado, ele era segundo o coração de Deus, ele era bem visto. É diferente. Eu nunca me identifiquei com essas figuras. Eu me identificava com as figuras marginais. Então, era Abel, era Jezabel, era Eva, enfim, essas figuras que, enfim, eram mais marginalizadas no geral. Mas tem um outro personagem que eu acho que é o pior deles. Um que eu sempre detestei, o José do Egito. Cara, péssimo. Que Mauricinho insuportável. Ele fugiu da... Puta que pariu. Que cara insuportável. Na moral. Ele era o filho mais novo, então ele já era o caçula. Ele já é mimadinho, entendeu? Ganhou uma túnica colorida, o pai gostava mais dele, era todo mimadinho, tinha isso e tinha aquilo. Aí um dia ele chega na frente de todo mundo. Eu tive um sonho que tava todo mundo curvado diante de mim. Vai se fuder, na moral. Na moral, assim, com todo respeito, vai se fuder, tá? Aí depois joga o cara chato lá, o Mauricinho, no buraco e ainda se acha vítima. Insuportável, gente, insuportável. Desculpa. Você vê que interessante. Quando a gente projeta, né, essas figuras simbólicas que servem pra descortinar assim, uma série de possibilidades humanas, a gente tende a caricaturar elas e colocá-las na gente. Né? Então, tipo assim, cara, nessa situação, claramente eu não seria José, eu seria o irmão dele que vendeu ele, foda-se. Né? Não, eu não chegaria ao ponto de vender, mas, porra, vai tomando seu... E não tem problema a gente se identificar com pessoas que realmente parecem com a gente, porque é isso que a gente vai fazer sempre. A questão é tomar cuidado pra não pegar o símbolo e colar no lugar certo, né? Então, por exemplo, essa ideia do Caim e do Abel não é que não é que o vencedor, não é que o burguês, que o detentor, né, das classes, ele é sempre o Abel e o revolucionário, quem tá na pior tem que ser o Caim. Não. Diante de cada escolha minha, eu posso escolher tentar fazer a coisa do jeito certo pelo motivo certo, ou eu posso escolher, tipo, cortar caminho e tentar destruir quem me descobrir, quem me pegar ali com a mão na massa. E tem um outro argumento que eu acho legal do Caim e do Abel, que é o seguinte: ninguém nunca tinha morrido antes. Talvez ele nem soubesse que ia acontecer, gente. Só que só foi curioso. Vamos ver o que dá aqui, né? Ele nem sabia o que ia acontecer. Daí, depois ele... deixa aí. Tá certo. Nem sabia, entendeu? Mas eu gostei, eu concordo. Eu acho que é uma visão diferente da história. Eu não tinha visto por esse conceito mais simbólico mesmo. Mas sobre identificação com certas figuras controversas, eu tenho demais, assim. E, na verdade, isso também foi processual, porque a maior parte da minha vida, eu nunca me identifiquei, eu nunca gostei muito de vilões, no geral. Hoje em dia, são os meus favoritos. Adoro vários, assim. Inclusive, às vezes eu penso, meu Deus do céu, olha os personagens que eu tô me identificando e que eu tô falando pra todo mundo aqui na live, em breve serei chamada de fascista. Não é possível, cara. Mas quais são? Oi? Quais são? Cara, eu gosto do Homelander. Aham. Eu gosto do Frank Underwood do House of Cards. Do Hannibal da série e também do filme. Do vilão, o Rimo das Meninas Superpoderosas, aquele diabo travesti. E Scar. Sempre amei. Inclusive, eu até postei nos últimos dias umas fotos que eu tava fantasiada dele. Sou apaixonada. Posso ser fã do Sasuke também? Sasuke não muito, que ele é meio arrogantezinho. É meio imagem também, ele é né? meio... Não, mas você tem cara de gostar do Scar. Sim. Definitivamente. Eu amo Scar. É esse. Porque o Scar, ele é exatamente esse símbolo daquele personagem que foi jogado de lado, é total né? Caim, assim, o Scar, ele é o Caim escarrado, não tem como. Tipo, o pai falou, foda-se você, eu gosto desse aqui, né? Exato. Cara, que será que foi uma referência? Total. Rei Leão é um dos filmes mais simbólicos que tem. É um dos filmes com mais simbolismo que tem, não é à toa que é um dos filmes que a gente mais gosta, porque ele encontrou símbolos e refletiu de forma maravilhosa. Eu tenho essa teoria de que as melhores obras de arte, em qualquer grau, são as que conseguiram captar os símbolos da realidade e representar eles melhor, porque a gente olha e fala, cara, eu me reconheço aqui, eu reconheço a realidade aqui, eu entendo melhor sobre as pessoas vendo essa obra. Isso pra mim que são os clássicos. O Scar eu gosto também porque ele é mais meritocrático, né? Que absolutismo que eu sou melhor. Eu sou mais foda. E achem bom, né? Exatamente. Não, desculpa. Maravilha. Tu acertou perfeitamente, assim. A cara dela. É foda. Spectro, olha, tem sido maravilhoso conversar aqui, mas
O nosso tempo aqui não é tão grande, a gente não pode ter aqui um Vilela da vida, fazer 8 horas de podcast, mas vamos te chamar mais vezes, foi um papo ótimo. E aí, feliz, gostei. como você tá gostando de Minas, você vai vir aqui mais vezes. Espero a gente morar aqui, gente. bate outros papos. Sério. Maravilha. E aqui, pra encerrar, eu queria fazer uma última pergunta pra você, e depois eu quero te perguntar sobre suas redes, como é que as pessoas te encontram, que é o seguinte, você tem um repertório intelectual gigantesco, você já passou por muitos meios, muitos lugares, já pensou muitas coisas. Mas se você tivesse que resumir assim, a ideia mais importante, mais valiosa que você tem para passar para as pessoas, qual ideia seria essa? Qual mensagem você gostaria de passar? Se a sua ideia não estiver fundamentada no amor e no perdão e o bem-estar a todas as pessoas, ela deve ser atualizada agora. Definitivamente. É o que eu realmente acredito. A todas as pessoas. Bom. Maravilha. É isso. Muito obrigada. Então, por último, queria te perguntar, te pedir para você passar, então, como é que as pessoas te encontram, em quais redes que você tá, se tem algum projeto que você está desenvolvendo. Então, como eu disse, né, sou uma vilã da história em quadrinhos, então eu sou Espectro Cinza em todas as redes sociais. Infelizmente, ainda estou sem o meu antigo Twitter, que aquilo lá é maravilhoso para destruir minha vida, minha reputação e minha relação com todas as comunidades e pessoas possíveis, porque eu posso sem pensar. Então, eu peço perdão a todos, tá? Não levo pro lado pessoal. Mas, sim, eu tô em todas as redes sociais como Espectro Cinza. Eu tenho o canal de cortes no YouTube e no Instagram, que tem crescido bastante também. Maravilha. E nos sigam em todas as redes também, @Luminous Podcast. É isso aí. Muitíssimo obrigada, gente. Sério mesmo. Muito A gente obrigado. agradece. Até a próxima vez, viu? Até mais. Valeu.